À medida que as luzes do palco se apagavam e o enorme telão atrás de Evelyn ganhava vida, o salão de baile ficou em silêncio. Evelyn estava no pódio, sua voz calma, porém imponente. Antes de prosseguirmos, gostaria de compartilhar um pouco da verdadeira essência de Richard Steele, o homem que estamos aqui para homenagear esta noite. O primeiro slide apareceu, revelando mensagens explícitas entre Richard e Laura. Cada palavra era como uma adaga, cortando a percepção que o público tinha do homem que pensavam conhecer. Suspiros percorreram a sala, seguidos por fotos de momentos íntimos em locais secretos e relatórios financeiros expondo gastos ilícitos. O choque era palpável. A plateia irrompeu em murmúrios e sussurros. Mark deu um passo à frente, vindo do fundo da sala, com a voz firme, mas carregada de emoção. Isso não é apenas uma quebra de confiança entre duas pessoas, é uma traição às famílias, aos votos, à ética profissional. Ele se virou para Laura, com os olhos brilhando com uma mistura de mágoa e determinação. Você não traiu apenas a mim, você traiu nossos filhos e tudo que construímos juntos. Richard, com o rosto vermelho de raiva, avançou furiosamente em direção ao palco. Desligue isso. Ele berrou. Isso é difamação. Você não tem esse direito. Mark o interceptou antes que ele pudesse alcançar Evelyn, com a voz baixa, mas repleta de fúria. Não, né? Você achou que podia destruir minha família, zombar de mim pelas costas e sair impune? Richard avançou para cima de Mark, desferindo um soco, mas Mark se esquivou, permitindo que a segurança interviesse e o contivesse. Os flashes das câmeras disparavam enquanto os convidados sacavam seus celulares, registrando cada momento explosivo. Laura, tremendo, tentou se aproximar de Mark, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Mark, por favor, deixe-me explicar. Ela gaguejou. Não, disse Mark bruscamente, com voz resoluta. Você não tem o direito de explicar ou justificar o que fez. Você fez suas escolhas, agora terá que conviver com elas. Enquanto Richard era arrastado para fora do local, com sua reputação arruinada, Evelyn desceu do palco e se juntou a Mark. A sala fervilhava de sussurros, o julgamento estampado em cada rosto, enquanto Laura permanecia paralisada, com uma expressão que misturava vergonha e desespero. Evelyn se virou para Mark, oferecendo um pequeno sorriso triunfante. Eles pensaram que podiam nos humilhar, disse ela em voz baixa. Agora o mundo sabe quem eles realmente são. Mark assentiu com a cabeça, embora seu coração estivesse pesado. A verdade havia sido revelada. A justiça havia sido feita. Mas as cicatrizes da traição eram profundas. O que o futuro reservava era incerto, mas, pela primeira vez em meses, ele sentia o peso do engano se dissipando de seus ombros. Acabou, ou talvez fosse apenas o começo de um novo capítulo. San Diego, na Califórnia, serve de cenário pitoresco para a vida aparentemente idílica da família Peterson. Situada em um charmoso bairro residencial, sua casa é um reflexo de anos de trabalho árduo e sucesso, com um quintal exuberante, uma piscina reluzente e jardins vibrantes. Mark Peterson, de 43 anos, é um dedicado arquiteto de software, conhecido por sua natureza meticulosa e devoção inabalável à família. Ele valoriza cada momento com seus dois filhos, Emily, uma jovem brilhante e artística de 14 anos, e Jacob, um menino curioso e brincalhão de 9 anos. Para Mark, a família é a sua maior prioridade. Laura Peterson, de 40 anos, é esposa de Mark e uma carismática diretora de marketing em uma importante empresa de tecnologia. Sua carreira está em ascensão, conquistando reconhecimento em círculos profissionais. Por 17 anos, Mark e Laura construíram uma vida alicerçada no amor, respeito mútuo e sonhos compartilhados. No entanto, as primeiras rachaduras no relacionamento começaram a aparecer há 2 anos. O afeto vibrante que Laura sentia por Mark desapareceu, substituído por distanciamento emocional e um foco cada vez maior na carreira. Suas críticas e atitude desdenhosa em relação a Mark se tornaram rotina. Antes parceiros em todos os sentidos, agora se sentem em mundos completamente diferentes. Um casamento outrora perfeito desmoronando sob o peso de ressentimentos não expressos e segredos ocultos. O crescente distanciamento entre Mark e Laura é agravado pelas constantes comparações dela com seu chefe, Richard Steele, um executivo rico e influente na indústria de tecnologia. Richard personifica tudo que Laura afirma que Mark não é: ambicioso, ousado e autoritário. Ela frequentemente menciona Richard durante as conversas, seja elogiando sua visão estratégica ou relatando seu estilo de vida extravagante. Cada comentário mina a confiança de Mark, fazendo-o questionar seu valor como marido e provedor. Mark começa a perceber que algo mais profundo está errado.
O entusiasmo de Laura por jantares em família e passeios de fim de semana diminuiu, substituído por noites de trabalho e planos cancelados às pressas. Quando ele sugere passar mais tempo juntos ou planejar uma viagem para se reconectarem, Laura rejeita a ideia, alegando estar muito ocupada ou que ele não entenderia as pressões da sua carreira. Apesar da frieza dela, Mark se recusa a desistir do casamento. Ele planeja gestos atenciosos, como surpreendê-la com suas comidas favoritas, organizar passeios em família e até reservar um retiro para casais na tentativa de reacender a chama. No entanto, cada esforço é recebido com indiferença ou críticas sutis. Laura o acusa de se esforçar demais, chamando suas ações de desesperadas e desnecessárias. Enquanto Mark lida com o crescente distanciamento dela, ele começa a se perguntar se não está simplesmente pensando demais na situação. Ou será que a admiração de Laura por Richard Steele vai além do respeito profissional? Será que ela está escondendo algo que poderia abalar os alicerces do casamento deles? Com o passar das semanas e dos meses, o comportamento de Laura tornou-se cada vez mais reservado. Seu celular, antes deixado casualmente sobre a bancada ou o criado mudo, agora estava sempre ao seu lado. Ela virava a tela para o lado sempre que Mark entrava no quarto, e suas notificações foram repentinamente silenciadas. Mensagens de texto e e-mails eram respondidos com uma intensidade que parecia muito mais pessoal do que profissional. Não era só o telefone. Laura tinha se tornado indiferente, ignorando as tentativas de Mark de ter conversas significativas. Quando ele perguntava como tinha sido o dia dela, as respostas eram vagas e lacônicas. Se ele tentasse compartilhar algo sobre o próprio dia, ela sentia distraidamente, com a atenção vagando para outro lugar. O calor e as risadas que antes preenchiam a casa pareciam uma lembrança distante. Certa noite, Mark entrou na sala de estar e viu Laura sorrindo para o celular. Seus olhos brilhavam com uma alegria rara e genuína que ele não via há meses. Mas assim que ela o notou, sua expressão mudou. Ela rapidamente bloqueou a tela e colocou o celular com a tela virada para baixo no sofá. O que é tão engraçado? Perguntou Mark, tentando manter um tom leve. Nada, respondeu Laura, com a voz tensa. Ela se levantou e começou a arrumar uma pilha de revistas na mesa de centro, evitando o olhar dele. Mark insistiu gentilmente. Você parecia tão feliz agora há pouco. Eu adoraria saber o que te fez rir. Os movimentos de Laura tornaram-se mais bruscos, quase defensivos. Preciso explicar cada detalhe para você? Era só uma brincadeira boba do trabalho. Nada importante. A resposta não agradou Mark. Não foram apenas as palavras dela, mas a maneira como elas disse. Apressado, evasivo e com um toque de irritação. Laura, disse ele com cautela, tenho a impressão de que você tem me escondido algumas coisas ultimamente. Não estou te acusando de nada, mas acho que precisamos conversar. E foi aí que ela surtou. Falar? Você só quer falar, Mark. Está me sufocando com suas perguntas e dúvidas constantes. Por que você simplesmente não confia em mim? Suas palavras o atingiram em cheio. Mark deu um passo para trás, tentando se recompor. Não se trata de confiança. Eu simplesmente sinto que existe uma distância entre nós, e estou tentando entender o porquê. Laura cruzou os braços, adotando uma postura defensiva. A única razão para essa distância é que você continua a criá-la. Você está sempre me julgando, me observando como um falcão. É exaustivo. Mark, talvez você devesse olhar para si mesmo, para variar. A discussão deixou Mark atordoado. Ele não a havia acusado de nada, mas a reação dela foi tão desproporcional que só aumentou suas suspeitas. Ele passou o resto da noite repassando a conversa na cabeça, tentando entender a hostilidade dela. Será que ele estava mesmo sendo controlador, como ela alegava, ou Laura estava desconversando para encobrir algo? Naquela noite, enquanto permanecia acordado na cama ao lado dela, Mark não conseguia se livrar da imagem dela sorrindo para o celular. Ou quem poderia ter lhe trazido esse tipo de felicidade, e por que ela estava tão desesperada para escondê-la? À medida que o comportamento misterioso de Laura se intensificava, as suspeitas de Mark se transformaram em uma determinação implacável de descobrir a verdade. Certa noite, enquanto Laura dormia, ele decidiu tomar as rédeas da situação. Movido por um profundo sentimento de traição, baixou um aplicativo espião no celular dela. Um passo que ele nunca pensou que daria, mas que agora sentia ser sua única opção.
O aplicativo permitiu que ele recuperasse mensagens apagadas e acessasse conversas ocultas. Na noite seguinte, enquanto Laura estava em um jantar de trabalho, Mark finalmente reuniu coragem para analisar os dados recuperados pelo aplicativo. Suas mãos tremiam ao abrir a primeira mensagem recuperada. O que ele viu foi muito pior do que havia imaginado: mensagens de texto e fotos explícitas trocadas entre Laura e Richard Steele. As mensagens não deixavam margem para dúvidas. Falavam não apenas de intimidade física, mas também de uma conexão profundamente pessoal que vinha se construindo há anos. Uma mensagem de Laura dizia: "O fim de semana passado na cabana foi perfeito. Eu me sinto viva quando estou com você." O estômago de Mark revirou ao ler a resposta de Richard: "Você merece muito mais do que tem em casa. Eu lhe darei tudo." Mark percorreu meses de conversas, reconstruindo a cronologia do caso deles. Tudo começou 2 anos antes, pouco depois de Richard se tornar chefe de Laura. No início, as mensagens eram flertantes e aparentemente inofensivas, mas logo evoluíram para declarações de amor e fantasias compartilhadas. O que mais abalou Mark foi a descoberta de que a casa de férias da família havia sido destruída. Um lugar que ele havia trabalhado incansavelmente para reformar para o deleite de sua família. O local era um ponto de encontro secreto para Laura e Richard. A traição foi mais profunda do que uma simples infidelidade. Enquanto Mark continuava a ler, encontrou uma série de mensagens que o ridicularizavam de forma cruel e humilhante. Laura havia escrito: "Mark é tão previsível, ele ainda acha que flores e jantares românticos vão resolver tudo." Richard respondeu: "Ele não percebe o quão chato ele é. Um homem assim jamais conseguiria fazer alguém como você feliz." Aquelas palavras atingiram Mark em cheio. Laura não só havia traído o casamento, como ela e Richard haviam lhe roubado a dignidade. Em suas conversas privadas, eles o menosprezaram, reduzindo sua dedicação e esforço a uma mera piada. Era como se cada tentativa que ele fizera para salvar o relacionamento fosse agora motivo de chacota. Mark sentiu uma avalanche de emoções: raiva, tristeza, humilhação. Durante horas, ficou sentado na sala escura, repassando mentalmente cada momento dos últimos 2 anos. As noites em claro que Laura alegava passar trabalhando, as viagens misteriosas que fazia, o jeito displicente com que ignorava as preocupações dele. Tudo fazia sentido agora. A traição não fora um lapso momentâneo de julgamento, era um engano calculado e contínuo que se infiltrara em todos os aspectos de suas vidas. O golpe final veio quando ele descobriu uma entrada de calendário compartilhada intitulada "Retiro de fim de semana." Ora, a data coincidiu com o fim de semana em que Mark levou as crianças para acampar, para que Laura pudesse descansar. Ela passou esse tempo com Richard, na mesma casa que Mark construiu com tanto carinho para guardar as memórias da família. À medida que o peso total do caso se abateu sobre ele, a devastação inicial de Mark deu lugar a uma determinação feroz. Ele se recusava a ser a vítima silenciosa da traição deles. Se Laura e Richard o haviam subestimado, era hora de mostrar-lhes o quão enganados estavam. Pela primeira vez em meses, Mark sentiu uma sensação de clareza. Ele não permitiria que a traição deles o definisse ou definisse seu futuro. Sentado sozinho na quietude da noite, Mark começou a formular um plano. Ele sabia que precisava de mais do que apenas as mensagens no celular dela. Ele precisava de provas inegáveis e irrefutáveis que resistissem em um tribunal e não deixassem espaço para Laura ou Richard distorcerem a história. Pensou no círculo social deles, nos colegas e na reputação profissional que ambos prezavam tanto. Se eles pretendiam destruir sua vida, ele garantiria que as consequências de seus atos fossem expostas para todos verem. Mais, mesmo com sua determinação se fortalecendo, uma profunda tristeza persistia. Como alguém que ele amara e em quem confiara por 17 anos poderia traí-lo tão completamente? Como a vida deles juntos se tornará uma série de mentiras? E talvez o mais doloroso: será que Laura alguma vez o amou verdadeiramente, ou estará sempre à espera que alguém como Richard apareça? Mark sabia que não haveria respostas fáceis. A única certeza era que ele não podia mais permanecer passivo. Ele tinha que lutar. Não apenas por si mesmo, mas por seus filhos e pela vida que eles mereciam. A traição pode ter abalado os alicerces de seu casamento, mas não definiria seu futuro. Ao fechar o aplicativo espião e desligar o laptop, Mark sussurrou para si mesmo: "Já me tiraram o suficiente. Isso acaba agora." Mark sabia que não conseguiria enfrentar Laura e Richard sozinho. Para expor de vez a traição deles, ele precisava de um aliado.
Alguém tão empenhado quanto ele em ver a justiça ser feita. Ele encontrou essa aliada em Evelyn Steele, esposa de Richard, uma mulher refinada e inteligente, com um humor afiado. Evelyn há muito suspeitava da infidelidade do marido, mas não tinha provas concretas. Quando Mark a contatou, compartilhando cautelosamente o que havia descoberto, Evelyn ficou devastada e furiosa. Ela concordou em encontrá-lo em particular para discutir como poderiam trabalhar juntos. O primeiro encontro aconteceu em um café tranquilo nos arredores de San Diego, longe de olhares curiosos. Mark mostrou a Evelyn as evidências que havia coletado até então, as mensagens, as fotos e a cronologia dos encontros. O rosto de Evelyn endureceu enquanto folheava as páginas, sua fúria mal contida. Eu sabia que ele estava escondendo alguma coisa, disse ela, com a voz trêmula. Mas fazer isso com sua esposa em nossa própria casa, nada menos. Ela fez uma pausa, seus olhos encontrando os de Mark. Vamos acabar com eles. Os dois começaram a colaborar em segredo, unindo seus recursos e habilidades. Evelyn, como esposa de um executivo influente, tinha acesso a informações que Mark só podia sonhar. Ela discretamente contratou um investigador particular para seguir Richard e Laura, documentando seus movimentos e reunindo provas fotográficas. Enquanto isso, Mark usou sua expertise técnica para descobrir registros financeiros de reservas de hotel, jantares luxuosos e até mesmo presentes extravagantes que Richard havia comprado para Laura. O detetive particular entregou um verdadeiro tesouro de material incriminador, fotos de Richard e Laura se abraçando em locais sofisticados, registros de data e hora que coincidiam com viagens de negócios que Richard supostamente havia feito sozinho e até mesmo imagens de câmeras de segurança dos dois entrando juntos em um hotel usando nomes falsos. O olhar atento de Evelyn captou detalhes adicionais. Relatórios de despesas apresentados na conta da empresa de Richard, recibos de férias que ele alegou serem relacionadas ao trabalho e e-mails que revelaram como ele usou recursos corporativos para levar adiante seu caso extraconjugal. À medida que reuniam as provas, Mark e Evelyn traçavam a estratégia para o próximo passo. Concordaram que um confronto discreto não seria suficiente. Richard e Laura haviam construído suas reputações com base em mentiras e manipulação, e a traição deles merecia ser exposta da forma mais pública possível. Evelyn sugeriu que o alvo fosse o baile de gala beneficente que se aproximava, um evento de grande repercussão organizado pessoalmente por Richard. O evento contaria com a presença de seus círculos sociais e profissionais, incluindo colegas de Laura e amigos em comum. Mark hesitou a princípio, preocupado com o impacto sobre seus filhos, mas Evelyn o assegurou de que eles lidariam com a situação com precisão. Eles já nos humilharam, disse ela firmemente. É hora de assumirmos o controle. A semana que antecedeu o baile de gala foi uma correria de preparativos. Evelyn coordenou com a equipe do evento para garantir acesso aos equipamentos audiovisuais do local, usando seu status de esposa de Richard para evitar suspeitas. Mark compilou as evidências em uma apresentação concisa e incriminadora, mensagens de texto, e-mails, registros financeiros e fotos. Eles ensaiaram o plano meticulosamente, garantindo que cada detalhe fosse levado em consideração. Na noite do baile de gala, Mark chegou cedo, misturando-se à multidão de convidados elegantes. Ele avistou Laura e Richard quase imediatamente, rindo juntos, com uma desenvoltura e confiança que chegavam a ser nauseantes. Evelyn juntou-se a ele logo depois, com uma expressão calma, porém resoluta. Conforme o evento se desenrolava, Mark sentiu o nervosismo aumentar, mas a compostura inabalável de Evelyn o tranquilizou. Quando chegou a hora, Evelyn subiu ao palco sob o pretexto de apresentar Richard para um discurso. Senhoras e senhores, começou ela, com voz suave e imponente, antes de prosseguirmos, gostaria de compartilhar uma apresentação especial sobre o homenageado da noite. Richard Steele. Ao sinal dela, Mark, posicionado no fundo da sala, deu play na apresentação de slides preparada. A plateia prendeu a respiração quando mensagens, fotos e registros incriminadores apareceram na grande tela do projetor. O sorriso confiante de Richard congelou quando a sala irrompeu em murmúrios e exclamações de choque. O rosto de Laura empalideceu como um fantasma quando seu nome e imagem apareceram na tela junto com os de Richard. Sim! Bradou Richard, avançando furiosamente em direção a Evelyn, mas antes que pudesse alcançá-la, a segurança interveio. Evelyn manteve-se firme, encarando o marido com raiva. Esta, disse ela friamente, é a verdade sobre o homem que você finge ser. Mark deu um passo à frente, sua voz cortando o caos. E esta é a verdade sobre a mulher com quem pensei ter me casado.
Ele se virou para Laura, os olhos faiscando com uma mistura de mágoa e raiva. Você não apenas me traiu, você traiu nossa família. O confronto foi explosivo. Richard avançou contra Mark num acesso de fúria, mas a segurança o conteve rapidamente, arrastando-o para fora do local enquanto flashes de câmeras disparavam e os presentes registravam a cena com seus celulares. Laura tentou se defender, gaguejando desculpas que caíram em ouvidos surdos enquanto o evento se transformava em caos. Evelyn se virou para Mark e esboçou um pequeno sorriso triunfante. Eles queriam nos humilhar, disse ela baixinho. Agora o mundo sabe quem eles realmente são. O baile de gala beneficente estava em pleno andamento, o grande salão repleto de conversas e risos. Os convidados confraternizavam em trajes elegantes, brindando com champanhe e trocando gentilezas sob lustres cintilantes. Mark e Evelyn chegaram separadamente, cada um se integrando perfeitamente à multidão, com expressões serenas apesar da tempestade que se formava por baixo da superfície. O tema da noite, união por um futuro melhor. Mark sentiu uma amarga ironia ao percorrer o salão com o olhar e avistar Laura e Richard juntos perto do palco. Eles riam, completamente à vontade, a personificação do charme e da confiança. O estômago de Mark revirou, mas ele se recompôs. Aquela noite não se tratava apenas de expor a verdade, tratava-se de recuperar sua dignidade e obrigar Laura e Richard a enfrentar as consequências de seus atos. Conforme a noite avançava, Evelyn subiu ao palco para proferir o que todos presumiam ser um discurso de rotina. Sua postura e carisma cativaram a atenção enquanto se dirigia à plateia. Boa noite a todos. É uma honra estar aqui esta noite, celebrando o trabalho incrível desta organização, começou ela, com a voz suave e serena. Antes de prosseguirmos, gostaria de dedicar um momento para destacar a generosidade e a liderança de alguém que foi fundamental na organização deste evento, Richard Steele. Uma salva de palmas irrompeu quando Richard sorriu, acenando com a cabeça em reconhecimento. Laura estava ao lado dele, aplaudindo com entusiasmo. Evelyn fez uma pausa, seu olhar percorrendo a sala até parar em Richard. Seu sorriso se desfez. Mas antes de prosseguirmos, gostaria de compartilhar um pouco da integridade pessoal do nosso estimado anfitrião. Afinal, a verdadeira liderança começa com o caráter. As luzes se apagaram e a enorme tela de projeção atrás de Evelyn ganhou vida. O que se seguiu foi uma apresentação de slides com provas irrefutáveis. Mensagens de texto explícitas entre Richard e Laura apareceram primeiro, cada uma delas condenatória. Suspiros percorreram a plateia ao lerem frases como "a noite passada foi incrível e mal posso esperar pela nossa próxima escapadinha". Em seguida, vieram fotos dos dois juntos. Momentos íntimos capturados em hotéis, restaurantes e até mesmo na casa de férias da família Peterson. A plateia irrompeu em murmúrios, com um choque e incredulidade estampados em seus rostos. O último slide mostrou um relatório de despesas detalhando presentes luxuosos e estadias em hotéis, tudo debitado na conta da empresa de Richard. Mark deu um passo à frente, vindo do fundo da sala, e sua voz cortou a tensão. O silêncio atônito era ensurdecedor. Não se tratam apenas de indiscrições privadas, disse ele, com a voz firme, porém fervendo de raiva. São quebras de confiança. Traições de famílias, de votos matrimoniais e de ética profissional. Laura Peterson e Richard Steele enganaram não apenas seus entes queridos, mas todos que acreditaram neles. O rosto de Laura empalideceu quando a multidão se voltou para ela, com os olhos cheios de julgamento e incredulidade. Ela abriu a boca para falar, mas nenhuma palavra saiu. Richard, por outro lado, saiu do choque e caminhou a passos largos em direção ao palco. Queimem tudo, ele berrou, com o rosto contorcido de raiva. Isso é calúnia. Vocês não têm esse direito. Antes que ele pudesse alcançar Evelyn, Mark o interceptou. Não, né? Disse Mark, com a voz baixa, mas furiosa. Você acha que pode destruir minha família, zombar de mim pelas costas e sair impune? Você provocou isso. Richard avançou contra Mark, desferindo socos descontroladamente, mas Mark esquivou-se com uma agilidade surpreendente. Os seguranças correram para o local, agarrando Richard e o puxando para trás enquanto ele gritava obscenidades. A cena degenerou em caos, com os convidados sacando seus celulares para registrar o confronto explosivo. Laura, tremendo, tentou se aproximar de Mark. Mark, por favor não, disse Mark, com voz firme e resoluta. Você não tem o direito de explicar, justificar ou se desculpar.
Você fez suas escolhas, agora viva com elas. Enquanto Richard era escoltado para fora do salão de baile, com sua reputação em frangalhos, Evelyn desceu do palco e se juntou a Mark. O salão ainda fervilhava de sussurros, mas nenhum dos dois prestava atenção. Laura permaneceu imóvel, o rosto banhado em lágrimas refletindo humilhação e desespero. Evelyn se virou para Mark, com uma expressão que misturava satisfação e tristeza. Está feito, disse ela baixinho. Eles não podem mais se esconder. Mark assentiu com a cabeça, embora seu coração estivesse pesado. A verdade viera à tona e a justiça fora feita. Mas o preço dessa justiça era inegável. Seu casamento, sua confiança e sua sensação de estabilidade foram destruídos. Conforme os convidados começavam a se dispersar, Mark não pôde deixar de se perguntar se algum dia se recuperaria completamente da traição, ou se esse acerto de contas público era apenas o começo de uma jornada mais longa e dolorosa. O que acontece agora? As cicatrizes da traição podem desaparecer por completo, ou permanecem como lembranças permanentes do que foi perdido. As consequências do evento beneficente foram rápidas e implacáveis. Em poucas horas, vídeos do confronto, com as provas incriminatórias exibidas no projetor, começaram a circular online. O outrora respeitado Richard Steele tornou-se alvo de manchetes mordazes e de uma reação negativa generalizada nas redes sociais. Os comentários se multiplicaram, condenando suas ações não apenas como imorais, mas também antiéticas, dado o uso de recursos corporativos para financiar seu caso extraconjugal. Na manhã seguinte, o Conselho de Administração de Richard convocou uma reunião de emergência. A decisão foi unânime: ele seria demitido imediatamente. Sua posição executiva, que ele havia levado anos para construir, foi retirada. Junto com sua reputação profissional, patrocinadores e parceiros corporativos romperam laços, e processos judiciais começaram a se acumular à medida que ex-funcionários apresentavam alegações de má conduta. O homem que antes fora celebrado como um líder visionário agora era um pária, seu nome sinônimo de escândalo e traição. Laura não teve melhor sorte. Embora inicialmente tenha tentado manter uma aparência de normalidade, voltar ao trabalho após o evento de gala provou ser impossível. Sussurros a seguiam por toda a parte, e os colegas a evitavam nos corredores. As reuniões se tornaram hostis, com os colegas questionando abertamente sua integridade e profissionalismo. Antes considerada uma diretora de marketing carismática e respeitada, ela agora se via alvo de fofocas implacáveis. A situação se agravou ainda mais quando o caso se tornou público fora do ambiente de trabalho. Os pais dos alunos da escola começaram a se distanciar de Laura, recusando-se a interagir com ela na hora de deixar e buscar as crianças. Os convites para encontros sociais desapareceram e sua agenda, antes lotada, ficou vazia da noite para o dia. A comunidade suburbana que antes acolhia como amiga e vizinha agora tratava com fria indiferença, seu julgamento inconfundível. Incapaz de suportar a crescente pressão, Laura renunciou ao cargo, alegando motivos pessoais numa tentativa frágil de salvar as aparências. A renúncia pouco fez para recuperar sua reputação, e a humilhação a perseguiu por toda parte. As redes sociais foram implacáveis, com publicações zombando de sua queda viralizando. Até mesmo seus amigos mais próximos se distanciaram, relutantes em se associar a alguém cujo nome se tornará sinônimo de escândalo. Sentada sozinha na casa que agora parecia sufocantemente vazia, Laura percebeu o peso total de suas escolhas. Um mundo que construíra ao longo de décadas havia desaparecido, substituído por um vazio repleto de julgamentos e isolamento. Como tudo desmoronou tão completamente? Será que algum dia conseguiria escapar da sombra de seus próprios erros? A vingança de Mark atingiu o seu auge quando ele entregou a Laura os papéis do divórcio. O resultado de semanas de planejamento meticuloso. Os documentos legais eram precisos e inflexíveis, expondo a traição de Laura e suas tentativas de desviar dinheiro das contas conjuntas para suas escapadas secretas. O advogado de Mark havia reunido uma montanha de provas, incluindo registros financeiros, recibos de hotéis de luxo e a cronologia do caso dela com Richard Steele. A reação de Laura foi previsivelmente explosiva, mas Mark manteve a calma. Ele tinha vantagem e pretendia mantê-la. A batalha judicial que se seguiu foi tudo menos civilizada. Laura, desesperada para recuperar algum controle, contestou os termos do divórcio, exigindo uma parte significativa dos bens e a guarda compartilhada dos dois filhos, Emily e Jacob. Mark, no entanto, estava preparado.
Sua equipe jurídica apresentou provas irrefutáveis da má conduta financeira dela, retratando-a como irresponsável e desonesta. O ponto alto do caso foi a revelação de que Laura havia usado a casa de férias da família, destinada a criar memórias preciosas com os filhos, como esconderijo para seu caso com Richard. A tensão atingiu o ápice quando o assunto da guarda dos filhos foi levantado. O advogado de Laura argumentou que, apesar de seus erros, ela ainda era uma mãe amorosa e merecia tempo igual com os filhos. A resposta de Mark foi estratégica e devastadora. Ele apresentou provas da negligência de Laura durante o caso extraconjugal, eventos escolares perdidos, compromissos esquecidos e noites passadas fora de casa sob falsos pretextos. Testemunhas, incluindo uma vizinha e uma professora, depuseram sobre o envolvimento cada vez menor de Laura na vida dos filhos nos últimos 2 anos. O momento mais emocionante ocorreu quando Emily, a filha de 14 anos, depois. Embora relutante a princípio, ela falou abertamente sobre como as ações da mãe afetaram a família. Sua voz tremia de raiva e tristeza ao relatar as noites em que esperou por Laura em casa, apenas para receber desculpas e comentários desdenhosos. Você não estava lá quando precisamos de você, disse Emily, suas palavras cortando o tribunal como uma lâmina. Você o escolheu em vez de nós. Laura desmoronou visivelmente sob as acusações da filha, sua postura confiante se desfazendo enquanto tentava se explicar. Mas Emily não havia terminado. Você destruiu nossa família, disse ela, com lágrimas escorrendo pelo rosto. E agora quer que a gente finja que está tudo bem? Não está. O juiz, visivelmente comovido pelo depoimento de Emily e pelas provas contundentes apresentadas por Mark, concedeu-lhe a guarda principal dos filhos. Laura teve direito a visitas limitadas e supervisionadas. Uma decisão que a deixou visivelmente abalada e humilhada. Pela primeira vez, ela foi forçada a confrontar a extensão total do dano causado por suas escolhas. Não apenas em relação ao seu casamento, mas também ao seu relacionamento com os filhos. A vitória de Mark no tribunal teve um gosto agridoce. Embora ele tivesse garantido um futuro estável para Emily e Jacob, o processo tinha sido emocionalmente exaustivo para todos os envolvidos. Ao sair do tribunal com os filhos ao seu lado, ele não pôde deixar de olhar para trás, para Laura. Ela estava sentada sozinha à mesa dos réus, o rosto pálido e os olhos fundos. Será que ela algum dia entenderia a profundidade da dor que infligiu? Será que seus filhos algum dia conseguiriam se curar das cicatrizes deixadas por sua traição? Mark sabia que as respostas levariam tempo. Mas pelo menos agora eles tinham uma chance de reconstruir. Com o caos do divórcio e da batalha pela custódia dos filhos para trás, Mark voltou sua atenção para reconstruir sua vida. Sua prioridade eram Emily e Jacob, garantindo que se sentissem amados, seguros e apoiados. Os fins de semana agora eram dedicados a caminhadas em família, noites de cinema e projetos em casa. Atividades que os aproximaram. Embora as feridas da traição persistissem, a determinação de Mark em criar um ambiente acolhedor para seus filhos lhe deu um renovado senso de propósito. Profissionalmente, Mark dedicou-se intensamente ao trabalho como arquiteto de software, conquistando uma promoção e amplo reconhecimento por um projeto inovador. No entanto, foi sua decisão de compartilhar sua jornada pessoal que lhe rendeu uma inesperada atenção nacional. Encorajado por amigos e colegas, Mark escreveu um livro de memórias intitulado Shattered Vows, Rebuilding After Betrayal, Promessas Quebradas, Reconstruindo após a Traição. O livro mergulha na devastação emocional da infidelidade, nas dificuldades de lidar com um divórcio litigioso e nos passos que ele deu para redescobrir sua autoestima e reconstruir a confiança. Os leitores se identificaram profundamente com sua honestidade e resiliência, impulsionando o livro ao status de best-seller. Convites para entrevistas e palestras surgiram em profusão, solidificando ainda mais a nova imagem de Mark como um defensor da superação de adversidades. Em meio a essa transformação, Evelyn Steele reapareceu na vida de Mark. O que começou como uma parceria forjada por uma traição compartilhada evoluiu para algo mais profundo. A sagacidade, a resiliência e a compreensão de Evelyn pela dor de Mark ofereceram consolo e companhia. O vínculo entre eles cresceu de forma constante, alicerçado no respeito mútuo e na determinação compartilhada de seguir em frente. Com o tempo, o relacionamento floresceu em um romance profundo, trazendo alegria e cura para a vida de ambos. Embora suas jornadas tivessem começado em meio à dor, agora eles olhavam para o futuro com esperança. Seria possível que as cicatrizes compartilhadas se tornassem a base para algo duradouro e belo. Após perder o casamento, a carreira e a guarda dos filhos, Laura se viu em uma espiral descendente de desespero financeiro e emocional.
A vida de conforto e status que outrora desfrutara desapareceu, substituída por dívidas crescentes e uma casa vazia que servia como um lembrete constante de seus erros. Amigos que antes admiravam seu carisma e sucesso agora mantinham distância, relutantes em se associar à mulher cujo escândalo se tornará o assunto da cidade. Desesperada para reconstruir os destroços de sua vida, ela encarava um futuro solitário e em certo ponto Laura tentou entrar em contato com Mark. Ela ligou, mandou mensagens e até apareceu sem avisar em seu escritório, implorando por uma chance de conversar. Suas mensagens estavam repletas de pedidos de desculpas e promessas de mudança, mas Mark permaneceu impassível. Ele respondeu apenas uma vez, com uma resposta firme: porém calma, é tarde demais, Laura. Você fez suas escolhas, agora terá que conviver com elas. Inconformada com a rejeição, Laura encenou um dramático pedido público de desculpas em um evento comunitário, na esperança de obter simpatia e talvez reconquistar Mark. Ela pegou o microfone, em meio a lágrimas, admitiu seus erros, retratando-se como uma mulher tomada pelo arrependimento. A plateia assistiu em silêncio atônito, mas Mark, presente na multidão, permaneceu impassível. Quando ela se virou para ele, com a voz trêmula enquanto implorava por perdão, Mark simplesmente balançou a cabeça negativamente. Depois, ele se aproximou dela em particular. Laura, disse ele calmamente, isto não tem a ver com perdão. Tem a ver com consequências. Você não apenas me traiu. Você traiu nossa família, nossos filhos. Essa é a vida que você escolheu, e agora precisa encarar a realidade. Espero que encontre paz, mas isso não significa que vou te deixar voltar para minha vida. Para Laura, foi o golpe final. Será que ela conseguiria reconstruir sua vida, ou suas escolhas a condenariam a uma vida inteira de arrependimento, numa tentativa desesperada de salvar o pouco poder que lhe restava? Laura arquitetou um plano que acreditava que forçaria Mark a reconsiderar o fim do casamento. Ela fingiu uma gravidez, pensando que a ideia de outro filho amoleceria o coração dele e o faria repensar o momento do divórcio. O anúncio dela foi estratégico. Laura abordou Mark durante uma conversa tensa sobre o futuro deles, agarrando a barriga e tremendo com uma emoção fingida. Estou grávida, Mark, disse ela, com a voz embargada. Não podemos jogar tudo fora agora. Pense no bebê, na nossa família. A reação inicial de Mark foi de choque, seguida por um lampejo de dúvida. No entanto, seu instinto o impeliu a questionar o momento e a sinceridade da alegação dela. Ele observou atentamente o comportamento dela nos dias seguintes, notando inconsistências em sua história. Desconfiado, Mark combinou para que ela o acompanhasse a uma consulta médica de rotina. A verdade não demorou a vir à tona. Confrontado com as conclusões do médico, o paciente, sem gravidez, Laura desabou em lágrimas, admitindo que havia mentido numa tentativa desesperada de reconquistá-lo. Mark ficou furioso, mas manteve a compostura. Você não apenas mentiu para mim, Laura, disse ele friamente. Você desrespeitou nossos filhos, nossa família e a si mesma. Isso acaba agora. A revelação tornou-se uma peça-chave de evidência no processo judicial em curso. A credibilidade de Laura foi ainda mais destruída, consolidando o caso de Mark para a guarda principal dos filhos e um divórcio decisivo. Seu plano desesperado fracassou espetacularmente, deixando-a com ainda menos do que antes. Mas a espiral descendente de Laura não parou por aí. Seu comportamento tornou-se cada vez mais errático. Consumida pela amargura e pela raiva, numa escalada assustadora, ela arquitetou um plano perigoso para sabotar o carro de Mark. Tarde da noite, ela invadiu a propriedade dele e mexeu nos freios, na esperança de que um acidente o trouxesse de volta para ela. Ou pelo menos deixá-lo vulnerável. Na manhã seguinte, Mark, sem saber da sabotagem, entrou no carro para ir trabalhar. Ao se aproximar de um cruzamento movimentado, pisou no freio e não sentiu nada. O carro acelerou descontroladamente, quase colidindo com um caminhão que vinha na direção oposta. Pensando rápido, Mark desviou para o acostamento gramado e conseguiu parar o carro batendo em uma barreira. Apesar do susto e dos hematomas, ele sobreviveu ao incidente sem ferimentos graves. Após investigação, os mecânicos descobriram as linhas de freio adulteradas e a polícia foi notificada. As suspeitas de Mark o levaram a confrontar Laura, que inicialmente negou qualquer envolvimento, mas cedeu à pressão. Ao ser confrontada com as imagens de vigilância de sua garagem, as gravações mostraram Laura entrando sorrateiramente em sua propriedade, com ferramentas em mãos. Essa revelação foi o golpe final na credibilidade de Laura.
Suas ações não apenas solidificaram a decisão de Mark de romper completamente os laços, como também deram início a uma investigação criminal. Diante da possibilidade de acusações por tentativa de agressão, a vida de Laura entrou em uma espiral ainda mais descontrolada. Para Mark, a experiência de quase morte foi um lembrete perturbador de quão longe Laura havia caído. Você destruiu tudo de bom na sua vida, ele disse a ela durante o confronto final, mas eu não vou deixar você destruir a minha. Isso acaba aqui. Para sempre. Será que Laura algum dia perceberia a extensão total do dano que causará, ou continuaria sua descida ao caos, perseguindo para sempre a vida que perderá? Para Mark, uma coisa era certa, não havia volta. À medida que Mark se aprofundava nas evidências do caso entre Laura e Richard, ele descobriu uma teia de enganos mais sombria e insidiosa. Tudo começou com alguns e-mails e registros financeiros, mas quanto mais Mark investigava, mais a verdade emergia. Richard Steele não estava envolvido apenas com Laura, ele mantinha uma rede de casos com várias mulheres de sua empresa, usando seu poder e influência para manipular e seduzir funcionárias. Com a ajuda de Evelyn Steele, Mark reuniu depoimentos de ex-funcionárias e colegas. Muitas mulheres, algumas anônimas e outras encorajadas a falar abertamente, descreveram uma cultura tóxica de favoritismo e coerção dentro da empresa, orquestrada por Richard. Viagens extravagantes disfarçadas de conferências de negócios e presentes luxuosos debitados em contas da empresa eram temas recorrentes nesses relatos. As ações de Richard pintaram um quadro condenatório de abuso de poder e má conduta corporativa. As revelações desencadearam uma investigação corporativa. O Conselho de Administração, já abalado pelo escândalo público de Richard no evento beneficente, iniciou uma auditoria interna. As conclusões foram devastadoras. Richard havia desviado fundos da empresa para escapadas pessoais, deixando a organização vulnerável a processos judiciais e penalidades regulatórias. Diversas mulheres entraram com ações judiciais acusando de assédio e retaliação profissional por terem rejeitado suas investidas. Durante o confronto caótico no evento beneficente, a instabilidade emocional de Laura chegou ao limite. Conforme as evidências incriminatórias eram exibidas no projetor para todos verem, a fachada cuidadosamente construída por Laura desmoronou. Os olhares julgadores e sussurros da plateia se tornaram insuportáveis para ela. Quando Evelyn Steele confrontou Richard com um comentário cortante sobre seu caráter, Laura perdeu a cabeça, gritando incoerentemente. Ela se atirou sobre Evelyn em um acesso de fúria, culpando-a por orquestrar a humilhação pública. A segurança interveio rapidamente, afastando Laura enquanto ela se debatia e gritava. Seu comportamento descontrolado chocou o ambiente. Toda a cena foi filmada por diversos celulares e rapidamente publicada nas redes sociais. Em poucas horas, vídeos do colapso público de Laura viralizaram, provocando uma onda de ridículo e condenação. Memes e hashtags zombando dela se espalharam como fogo em palha seca, transformando-a em um exemplo de infidelidade e desgraça. O pouco prestígio social que lhe restava evaporou da noite para o dia, deixando-a completamente isolada. Richard já estava abalado com a exposição de sua rede de casos extraconjugais e com a investigação corporativa. Mark tinha uma última carta na manga. Durante sua investigação, ele se deparou com transações financeiras suspeitas ligadas às contas de Richard. Ocultas em meio a negócios legítimos, havia transferências para contas offshore e faturas falsificadas. As evidências apontavam para anos de fraude financeira, peculato e sonegação fiscal. Determinado a garantir que Richard enfrentasse todo o rigor da lei, Mark reuniu as provas e as vazou anonimamente às autoridades. Investigadores federais rapidamente seguiram o rastro, iniciando uma investigação criminal sobre as atividades de Richard. Em poucas semanas, Richard foi preso sob acusações de fraude, peculato e má conduta financeira. Seus bens foram bloqueados, sua reputação irremediavelmente destruída e seu nome tornou-se sinônimo de ganância e corrupção corporativa. As consequências foram além de Richard. Sua prisão provocou uma revisão abrangente das práticas da empresa, resultando em mais demissões e reestruturações. Para Evelyn, foi uma vitória agridoce. Ela havia conseguido justiça, mas teve que reconstruir sua vida após anos de traição. Para Mark, expor a farsa de Richard e Laura não era apenas uma questão de vingança, mas também de recuperar sua dignidade e garantir que a justiça fosse feita. No entanto, enquanto observava as consequências, ele não pôde deixar de refletir sobre o preço que suas ações pagaram. Não apenas para ele, mas para todos os envolvidos. O colapso público de Laura e a prisão de Richard marcaram o fim de uma era de mentiras e manipulação, mas também levantaram questões persistentes.
Será que pessoas como Laura e Richard algum dia conseguiriam compreender a profundidade do dano que causaram? Ou estariam condenadas a viver nas ruínas que elas mesmas criaram, sem jamais entender completamente as consequências de suas escolhas? Para Mark, uma coisa era certa: ele havia emergido da tempestade mais forte, mais sábio e pronto para abraçar o futuro. A verdade fora revelada e a justiça fora feita. Mas a que preço? A história de Mark, Laura e Richard é uma lição sobre traição, consequências e renovação. Ela destaca a devastação causada pela infidelidade, ao mesmo tempo que celebra a força e o amor próprio daqueles que a superam. Mark venceu sua dor, reconstruiu sua vida para si e para seus filhos e se tornou um símbolo de resiliência. A queda de Laura e Richard serve como prova de que a desonestidade e o egoísmo têm um preço. A história enfatiza que a traição não define uma pessoa. A forma como eles superam isso é notável. De feridas profundas, um futuro mais forte e brilhante pode ser reconstruído.